Finalmente, né? Foi tanto atropelo, né? Tá lá, chorando no braço da irmã. Já começou. Ah, já. Vai, já começou. Boa tarde. Hoje nós vamos estar aqui mais uma live, né? Fui convidada para estar mediando esse momento maravilhoso, né? Com essa pessoa maravilhosa. Eu acho que eu aceitei mais porque era Rosiane. Mas então, nós temos aí Rosiane Sá para contribuir aqui com a live da escola, da SRM, da Escola Norma Coelho, que está fazendo esse trabalho maravilhoso de formação e informação. E Rosiane hoje vai contribuir um pouco com o tema o transtorno do espectro autista e suas singularidades na escola. Um tema muito, assim, profundo, né? E muito, assim, de muita expectativa, porque um dos maiores desafios que nós temos na escola é a inclusão, e principalmente das crianças com TEA, né, com as suas especificidades. Então, nós vamos iniciar com Rosiane. Seja bem-vinda, Rosiane, da nossa... muito obrigada, Luciana. E obrigada, né? Com as suas belíssimas contribuições e experiências. Ok. Primeiro, uma boa tarde a todos, né, e a todas. É sempre um prazer a gente poder parar um pouquinho para bater um papo, para conversar sobre esses assuntos, né, que são tão importantes no trabalho, na prática pedagógica nossa, enquanto professora de atendimento educacional especializado. Eu sempre gosto de me apresentar assim: sou professora de atendimento educacional especializado, né? E dentro desse campo de atuação, a gente tem como público-alvo os estudantes com autismo. E aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, né? Sobre esse transtorno do espectro do autista, suas singularidades dentro das escolas. Então, primeiro a gente precisa compreender um pouquinho o que é o transtorno do espectro do autismo. Então, quando a gente pensa o que é um transtorno, né? O transtorno, a gente pode pensar que é algo que causa prejuízos ao desenvolvimento, né? Aquele desenvolvimento típico, aquele desenvolvimento esperado para uma determinada pessoa. Então, ali vão haver alguns prejuízos nesse desenvolvimento. Acho que isso é o transtorno, né? Do espectro autista. Então, a gente vê muito... Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Luciana? Travou um pouquinho, 2 vezes, Rosiane. Pode continuar. Mas dá para ouvir agora? Sim, tá bem. Então, vamos lá. O autismo, ele foi descrito a primeira vez por um médico chamado Leo Kanner, em 1943. Veja bem, que de lá para cá, né, a gente está em 2020, muita coisa foi descoberta, muita coisa foi conhecida, né, durante todo esse período, de 1943 para cá. Então, ele descreveu a primeira vez como sendo um transtorno, certo? Que ele denominou de autismo. Só que de lá para cá, novas coisas foram sendo descobertas, e hoje a gente tem um espectro, que seria o quê? Seria um conjunto, né? A gente tem, assim, como se fosse um leque de possibilidades para que esse autismo realmente seja caracterizado. Então, por isso que ele se denomina transtorno do espectro autista, certo? E aí, o que é que esse transtorno, quais seriam os prejuízos que esse transtorno traria no desenvolvimento do ser humano?
Primeiro seria o prejuízo na comunicação, na interação social e com padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, seria aquela criança, né, que se espera que ela tenha um desenvolvimento típico, e aí acontece prejuízo nessas 3 áreas: comunicação, interação e comportamento, ok? E esse transtorno, ele pode estar associado a outros tipos de, vamos dizer assim, de outros transtornos, que são as comorbidades, certo? Um autismo associado a um TDAH, um autismo associado a um TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, um autismo associado a um TOC, ou até aqueles autismos que estão dentro das síndromes, como a síndrome de Angelman, a síndrome do X frágil, de Rett, né, de Dravet. Então, existem hoje diversas síndromes que têm o autismo como sendo uma característica dessas síndromes. Então, a gente percebe que é um espectro realmente, né? É assim, um leque de singularidades, de características que estão aí dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente vai, né, buscar na literatura estudos mais recentes que falam desse autismo, que falam desse espectro, e que diz que o autismo ele tem uma causa multifatorial. O que seria isso? Multifatorial. Ele não tem uma causa apenas uma causa que define, mas sim multifatores, né? E tem um estudo que foi publicado ano passado, em 2019, pelo um instituto chamado JAMA Psiquiátrico. Ele é de 17 de junho de 2019, que diz que 97% a 99% dos casos de autismo têm origem hereditária, certo? Desses 97 a 99, 81 tem um fator genético, hereditário. 97 a 99 é de origem genética. Desses 97 a 99, 81% tem origem hereditária. O que seria isso? Então, lá na constituição do cromossomo, né, que ele é constituído por genes, existem os genes que determinam o autismo, que causam o autismo. Então, quando aquele indivíduo ele é submetido a um exame genético, né, que é um exame caro, não é um exame comum, é um exame realmente que demanda um valor alto, e muitos não têm acesso a fazer esse exame, mas quando é feito, vai lá identificar qual foi o gene que está relacionado ao autismo que causou, né, esse transtorno naquela pessoa. Então, desses 97 a 99, 81% é hereditário. Isso quer dizer o quê? Que alguém na família, se for buscar lá nos ascendentes familiares, né, dessa pessoa, alguém tinha algum transtorno, alguma, vamos dizer assim, alguma indicação genética que causou o autismo naquele indivíduo, certo? Então, esse estudo diz que 81% dos casos é hereditário. E tem também outro percentual que é de 1 a 3% dos casos de autismo é de origem ambiental. Que seria o quê? Então, o bebê está lá, né, dentro do útero, com seu cérebro, que não tem nenhum gene lá hereditário, que na sua carga genética não tem nada que determine o autismo, e lá na sua vida intrauterina, acontece da mãe ou ela ter contato com alguma substância, ou ela ter algum trauma, alguma infecção de um vírus, uma bactéria, e isso causar o autismo. Então, vejam que esse percentual de causas ambientais é muito pequeno
em relação ao percentual de origem genética. E por isso que hoje o autismo é tratado como uma causa multifatorial, que pode ter muitos fatores aí que vão implicar naquilo que determinou o transtorno do autismo, certo? Inclusive, Rosiane, quando faz essa avaliação genética, que é muitas vezes necessário para não confundir com outras síndromes, né, muito parecidas com características do TEA, que inclusive temos aí a síndrome do X frágil, né, que é bem, assim, tem umas características parecidas, porém, na avaliação genética, aí se observa que não é o transtorno do espectro autista, e sim o X frágil. Exato. Justamente esse exame, né, que infelizmente, assim, vamos dizer, nosso público de atuação, que são os nossos estudantes de escolas públicas, a maioria das famílias não tem acesso a esse exame, não é? E, às vezes, normalmente, a gente se depara com aquela criança que tem o autismo, mas que a família não sabe exatamente, né, a origem, o que causou aquele autismo naquela pessoa, né, naquela criança. E, como você bem falou, existe uma diferenciação aí entre o autismo, vamos dizer assim, puro, né, e o autismo sindrômico, que ele acontece dentro de uma síndrome, que no caso, a síndrome do X frágil é bem, assim, esse autismo é bem evidente, né, essa característica do autismo é bem evidente. Pois bem, então, a gente vai, aqui no Brasil, né, a gente sabe que os estudos, eles são muito inconclusivos na questão do quantitativo de pessoas com autismo. Existe agora a lei que estabelece, né, que através do censo seja quantificado quantas pessoas com autismo tem no Brasil. Mas hoje a gente não tem. A OMS, segundo a OMS, coloca que entre 160 crianças, uma tem autismo no mundo. No mundo. Veja que é um percentual, é um quantitativo grande, né? Então, dentro de 160 crianças, uma tem autismo. Mas no Brasil, a gente ainda não tem um quantitativo. A gente tem um indicador que é através do censo escolar. O censo escolar, ele indica que cada vez mais, e isso é, assim, é uma coisa muito boa, cada vez mais crianças que têm autismo estão sendo matriculadas nas escolas. E isso é uma coisa muito boa, né? Quando eles, através do censo escolar, que eles vão fazer uma comparação do número de estudantes com autismo que estão sendo matriculados no ensino regular, esse percentual, ele sempre vai aumentando ano a ano. E isso, assim, é uma coisa magnífica, né? Porque a gente percebe como é que a escola, né, está abrindo suas portas para acolher e para trabalhar com os estudantes com autismo. Então, a gente vai conversar também sobre algumas características desse espectro, né, desse transtorno. E a gente tem, assim, como uma gama de características. Mas uma coisa que eu quero colocar é que nenhuma pessoa com autismo vai ser igual a outra pessoa com autismo. Cada uma tem a sua singularidade. Então, eu vou colocar aqui algumas características, a gente vai conversar a respeito de algumas características, mas eu vou estar sempre enfatizando que aquele estudante que chega para mim, que chega para a Luciana, que chega para outra professora na escola, ele sempre vai trazer a sua singularidade. A gente vai identificar algumas características que são próprias dentro desse transtorno do espectro do autismo, mas a gente também vai olhar além desse transtorno e ver que aquela pessoa, que o autismo é apenas uma característica dela, e que ela tem toda uma singularidade ali, enquanto pessoa, certo? Exato. Então, algumas características desse transtorno do espectro. Oi? Só com um comentário.
até porque se fosse todo o conjunto, não seria o espectro, né? Seria uma síndrome. Não é, Rosiane? Exato. Só que a gente vai fazer essa diferença. Exato. Então, a gente vai identificar algumas características, assim, próprias, né, desse transtorno, que são movimentos motores e uso de objetos ou fala estereotipadas. Então, alguns eles têm movimentos, né, estereotipados com as mãos, um balançar do corpo, né, tem alguma fixação por algum objeto, eles gostam de alinhar, de agrupar, né, de colocar fileiras, um atrás do outro. E esse movimento que muitas vezes eles têm, a gente é chamado de steams, ou flaps, com as mãos, né? Então, e os steams, eles também podem ser através de um objeto. Então, quando ele é submetido, aquela pessoa com autismo, ele está diante de uma carga sensorial muito grande, não é? Ele pode pegar, de repente, um objetozinho e ficar girando e olhando para aquele objeto, e aquilo é como se trouxesse vamos dizer assim, uma acomodação. Ele vai acalmando aquela sobrecarga sensorial que ele tem, né, através daquele movimento que, para a gente que pensa de uma forma, vamos dizer assim, nós somos neurotípicos, temos cérebros neurotípicos, a gente fica até meio que sem entender, mas para a pessoa com autismo tem todo um significado aquele movimento repetitivo, certo? Pensando que o cérebro da pessoa com autismo, ele tem um processamento bem diferente, um processamento bem peculiar, certo? Outra caracterização é o hiperfoco. Então, a gente vai ver esse hiperfoco de diferentes maneiras. Então, é digamos, aquele estudante que, de repente, ele cria um interesse por um determinado assunto e ele só fala a respeito daquele determinado assunto, né? Eu tive um aluno que ele, todo dia de manhã que ele chegava, ele conversava sobre o Jornal Nacional. Engraçado que na época eu não tinha o hábito de assistir o Jornal Nacional. E quando eu comecei a ensiná-lo, eu tive que assistir. Então, toda noite eu ia assistir o Jornal Nacional, porque eu sabia que no outro dia de manhã, a chegada dele na sala de aula era para conversar sobre o Jornal Nacional. Então, assim, era um hiperfoco dele naquele momento. E esse hiperfoco, às vezes, eles mudam, né? Tem uma determinada fase que eles têm um interesse por um assunto, depois eles mudam. E está dentro da característica do transtorno do autismo. Outra característica é a mudança o sofrimento em relação a mudanças. Então, por isso que é tão importante para eles a rotina, aquele estabelecimento de rotina. E por isso que é tão importante que quando aquela rotina for ser mudada, tiver alguma mudança, que seja informado, que seja falado para eles que aquilo vai mudar, porque eles têm essa tendência a sofrer diante de uma mudança de rotina, né? Uma mudança de ambiente. Eu lembro que tinha um aluno na escola que eu ensino até hoje, que é o Jerônimo Albuquerque, e que ele tinha uma professora, e que a professora tinha um cabelo grande. E teve um dia que ela foi e cortou o cabelo bem curtinho. Então, quando ela chegou na escola, que ele olhou para ela, ele caiu em prantos. Ele chorava, assim, compulsivamente. Porque, para ele, aquele cabelo, né, realmente foi uma mudança brusca. E aí ele sofreu diante daquela mudança. Então, é uma característica também dessas pessoas, né? Outra necessidade de fazer sempre daquela mesma forma. Se é um caminho que ele sempre vai para a escola, ele quer seguir sempre, todo dia, aquele mesmo caminho. Para mudar de um lado da rua para o outro é uma resistência, né? Porque às vezes eles criam rituais
rituais de comportamento, de conduta, que realmente, para eles, é como se eles sentissem mais seguranças e resistissem a mudar esses rituais, certo? Outra caracterização é a hiper ou hipossensibilidade aos estímulos ambientais, né? Os aspectos sensoriais do ambiente. Então, veja, às vezes a gente pensa assim, não, porque aquele aluno, ele tem autismo e ele não está percebendo o que se passa ao redor do ambiente dele. Mas não é assim, né? Às vezes o aluno, ele tem uma hipossensibilidade ou uma hipersensibilidade, então ele vai perceber ou de uma forma menos intensa ou de uma forma bem mais intensa. Então, às vezes eles são mais sensíveis à dor e às vezes eles dão a impressão de que não são tão sensíveis à dor. Às vezes eles são mais sensíveis à luminosidade, ao barulho, né, ao toque, ao contato físico. Então, isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, eles podem apresentar hipo ou a hipersensibilidade, certo? Isso são apenas algumas características que a gente gosta de destacar e sempre enfatizando. Vai acontecer com todo indivíduo de ter essas mesmas características iguais? Não, né? Porque como eu falei lá na frente, Luciana também tocou aí, né, a gente está dentro de um espectro, então vai ter muitas diferenciações aí de características dentro desse espectro, certo? E uma coisa que a gente, enquanto professora, eu sempre coloco que tem aquele aluno com autismo e que a gente precisa ter esse olhar além desse autismo dele, certo? Porque ele tem toda uma singularidade ali. Eu não posso pensar que todo estudante com autismo vai ter incômodo com o barulho. Não, tem alguns que estão ali no ambiente que não tem esse incômodo com o barulho, certo? E tem outros que vão ter um incômodo com o toque. A gente tinha um aluno lá que na hora do recreio, ele não suportava o recreio, porque era na hora do recreio que os meninos tocavam nele, então ele sempre estava querendo se afastar, a escola precisou fazer todo um trabalho ali vamos dizer assim, de adaptação para ele, para que ele realmente conseguisse estar no recreio junto com seus colegas, porque ele resistia a isso. Então, percebam que é toda uma singularidade que eles têm. Nenhum vai ser igual ao outro. E outra coisa que a gente também precisa entender é que esse transtorno, o autismo, ele tem que ser visto como uma condição, né, uma condição daquele indivíduo, ele é uma característica daquele indivíduo. Então, ele não vai definir aquele indivíduo, ele apenas vai caracterizar. Eu tenho um estudante que tem autismo, mas ele é ótimo, ele tem muita habilidade em música, ele tem muita habilidade por desenho, certo? Então, são características que vão definir essa singularidade desse estudante. E a gente, enquanto professora, precisa estar muito atenta a isso, precisa estar muito, ter esse olhar muito sensível para essa singularidade do estudante, certo? Existe um movimento que chama Orgulho Autista. Esse movimento, ele surgiu lá nos Estados Unidos e o Brasil, ele também, vamos dizer assim, ele aderiu, né, a esse movimento. E esse movimento, ele estabeleceu a data de 18 de junho como Dia do Orgulho Autista. E muitas pessoas dizem orgulho autista, mas orgulho autista por quê? Porque a gente entende, a gente percebe que tem muitas pessoas com autismo que deles é tirada a voz, né? A capacidade de se expressar,
de falar. Então, esse movimento, ele luta, ele vai militar para que realmente essas pessoas tenham voz, né? A pessoa com autismo, ela seja um cidadão que tenha sua participação e seja um protagonista, que ele possa falar aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer para a sua vida. Então, é um movimento que tem, assim, cada vez mais se propagado aqui no Brasil, e tem como 18 de junho uma data em que eles realmente levantam essa bandeira do protagonismo da pessoa com autismo, certo? E aí a gente pensa, sim, mas qual é o papel da escola diante desse público, né? Como eu falei antes, cada ano que passa, esse quantitativo de matrículas, eles têm aumentado ano a ano o quantitativo de estudantes com autismo matriculados. E a escola, ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento dessa pessoa com autismo. Porque quando a gente compreende a escola um espaço de aprendizagens, de construção de conhecimentos, né, é importante que essa pessoa com autismo esteja lá dentro, certo? Esteja sendo sujeito ativo desse processo de aprendizagem. Um exemplo que eu tenho, assim, muito bem claro para mim, é um estudante que nós temos lá na escola, e que essa estudante, ela tem um autismo, certo? Ela não tem, fora a escola, ela não tem nenhum acesso a nenhum outro tipo de serviço, de uma terapia, né, uma equipe multidisciplinar que venha realmente estimulá-la para ela se desenvolver. Ela só tem a escola, até porque a família é uma família muito carente, que não tem muito acesso a conhecimentos, certo? E aí, essa menina, ela entrou lá na escola, era uma coisa, assim, bem angustiante, porque ela gritava, ela pulava e gritava o tempo inteiro. E a gente olhava para ela e dizia, o que é que a gente vai fazer com ela, né? Quando chama o pai e a mãe, aquelas pessoas, assim, que não têm um esclarecimento, que não têm, vamos dizer assim, acesso realmente ao que fazer para ajudar essa criança. E aí a gente começou todo um trabalho de adaptação com ela. Ela já está, acho que há uns 5 anos lá na escola. Se a gente for comparar como ela entrou e como ela está agora, existe uma diferença enorme no desenvolvimento dessa criança. Enorme, enorme, enorme mesmo. Hoje, ela já senta, ela já interage, ela conversa mesmo com a dificuldade na oralidade dela, mas a gente fala, ela dá aquela resposta de acordo com vamos dizer assim, a capacidade da oralização dela, ela já consegue fazer atividades. Então, veja, foi a escola, né? Foi o ambiente escolar, principalmente, que ajudou essa criança, porque ela não tinha outros estímulos, os únicos estímulos que ela tinha era lá dentro da escola. E aí a gente percebe como é importante o papel da escola no desenvolvimento desses estudantes, né? Graças a Deus, a gente hoje tem uma outra percepção, outra concepção desse acesso, né, dos estudantes e da permanência dele dentro das escolas. Porque anteriormente eles eram frequentadores de classes especiais, eles eram colocados à parte, vamos dizer assim, para se normalizarem, para depois serem inseridos no ensino regular. Hoje a gente vê que a coisa não é mais assim, né? Eles já vão direto realmente para o ensino regular. Agora, claro, é importante que haja todo vamos dizer assim, um respeito a essas condições, a essas necessidades que esses estudantes têm, e que a escola precisa estar bem atenta a isso,
não é? Então, a escola, ela tem esse papel fundamental. É lá que eles vão aprender. E a gente precisa, vamos dizer assim, desconstruir tirar, né, desfazer essa compreensão de que aquele estudante, até com um autismo em um grau mais severo, que ele não tem condições de aprender, ele tem. Todo indivíduo tem condições de aprender. Todo. E é na escola que eles vão ser estimulados a aprenderem. E não é só eles, mas aqueles outros estudantes que vão também conviver com ele, certo? Porque quando eu, vamos dizer assim, nos meus anos escolares, eu não tive a oportunidade de estudar com alunos com autismo. Eu não tive. Por quê? Primeiro, porque esses estudantes, eles ficavam reclusos em casa, eles não tinham acesso à escola. Mas eu sei que a minha neta hoje, ela vai ter a oportunidade de estudar com esses estudantes com autismo. E quantas coisas eles vão poder, esses estudantes que convivem com estudantes que têm o autismo, vão aprender. E que nenhum conteúdo curricular vai ensinar, não. Não são os conteúdos de português, de matemática, de ciências e história e por aí vai, que vão ensinar a questão da solidariedade, do respeito, da empatia, né, da resiliência, para os estudantes que convivem com o estudante que tem uma deficiência, que tem um autismo. Então, é nesse espaço escolar que vão acontecer essas aprendizagens, tanto para aquele que tem um autismo, quanto para aquele que não tem o autismo, certo? Então, o lugar do estudante com autismo é, sim, dentro da escola, é, sim, dentro das salas regulares. Agora, é claro, com vamos dizer assim, com as adaptações, com esse olhar para as necessidades que esse estudante tem, que é justamente como fazer esse trabalho pedagógico com o estudante com autismo, certo? Ele é matriculado, ele tem o direito, tem até uma lei, que é a lei 12.700, alguma coisa, 2012, que garante o direito à matrícula dele. Mas ele não tem que ser só matriculado. Ele tem que estar lá participando do dia a dia da escola. Então, como é que a gente pode fazer esse trabalho pedagógico com o estudante com autismo? Primeiro de tudo, é conhecer o aluno, certo? Vamos dizer assim, nas andanças da gente nas escolas, às vezes a gente percebe uma angústia muito grande dos professores, porque eles dizem assim, mas eu não sei trabalhar com estudante com autismo. E muitas vezes eles querem até que a gente diga, me diga como trabalhar com esse estudante, e eu sempre digo assim, olha, eu não posso te dizer como tu vai trabalhar com esse estudante. Tu primeiro precisa conhecer. E eu também precisaria conhecer esse estudante, certo? Porque mesmo eu sabendo que ele tem um autismo, ele é um ser singular, que tem as suas características próprias. Então, eu preciso conhecer para depois eu pensar como trabalhar com esse estudante. Então, não é uma receita de bolo, não é um manual de instrução, né? É algo que a gente vai, no dia a dia, a gente vai ali observando, avaliando e construindo estratégias de como trabalhar com aquele estudante. Então, para que o trabalho pedagógico realmente aconteça de forma satisfatória na escola, primeiro que tudo é conhecer o estudante com autismo. Conhecer. Esse é o principal. Depois, acolher esse estudante. Acolher. Fazer com que ele se sinta um sujeito participante daquela escola. Né? Aquela escola é um ambiente em que ele vai atuar, em que ele vai poder se desenvolver ali. Outra coisa, dentro dessa proposta de conhecer o estudante, é descobrir quais são os interesses dele. Eu falei lá no comecinho que uma das características do autismo é o hiperfoco, né? Eles têm um interesse, assim, muito
forte por um determinado assunto, um determinado objeto, alguma coisa desse tipo. Então, quando eu conheço esse estudante, eu vou identificar qual é o hiperfoco dele, qual é o interesse dele. E a partir daí, desse hiperfoco, eu vou começar a desenvolver estratégias e oferecer recursos que realmente, né, possa estimular esse estudante. Então, veja, conhecer, acolher e descobrir esses principais interesses. E estabelecer uma rotina. Todo estudante, né, que entra na escola com autismo, ele vai precisar de uma rotina. Às vezes a gente propõe até algumas adaptações na flexibilização do horário, né, no período que ele fica dentro de sala, no período que ele vai para o pátio, que ele vai recrear. São adaptações iniciais que vão fazer parte dessa rotina. Então, quando eu conheço o aluno e eu percebo que ele tem uma hipersensibilidade ao barulho, à luminosidade e por aí vai, eu vou começar a criar uma rotina que deixe ele confortável dentro desse ambiente escolar. Então, eu vou pensar numa rotina para ele, para que de alguma forma ele não tenha uma sobrecarga sensorial que possa desorganizar ele a ponto dele não conseguir desenvolver em nada, certo? Então, eu vou pensar nessa rotina atenta a essas questões de como é que eu vou trabalhar com esse estudante com autismo. Outra coisa, a afetividade é fundamental no trabalho com o aluno com autismo, certo? Eu já ouvi né, alguns comentários que dizem, mas eles não demonstram afeto, né? Eles não gostam do toque, eles não gostam do abraço. Gente, é tudo uma questão de construção, certo? Primeiro realmente respeitar aquilo que incomoda aquele estudante, mas não deixar de investir, não deixar de estimular, não deixar de propor. Então, eu tinha um estudante com autismo que no começo ele tinha muita resistência ao abraço, mas ele terminou o ano abraçando, tanto a mim quanto aos colegas. Então, foi todo um investimento, foi todo vamos dizer assim, estímulos mesmo na questão afetiva, para que ele conseguisse demonstrar a afetividade dele e ele sentisse também a afetividade do outro, certo? Então, a afetividade é importante ao estudante com autismo. É falar para ele, eu gosto de você, certo? Ele precisa se sentir amado dentro daquele ambiente escolar. Outra coisa, não adianta discurso com o estudante com autismo, certo? Quando você quiser conversar com ele, vai precisar de ser frases curtas e bem objetivas. Por quê? Dependendo do desenvolvimento dele, ele não vai aguentar, ele não vai suportar discursos, ele não vai suportar que você realmente estabeleça um diálogo muito, muito grande com ele. Vai precisar ser frases bem objetivas mesmo. Outra coisa, ele, quando for entregar algum objeto, tenta entregar no campo visual dele. Então, o campo visual dele está aqui. Então, eu quero entregar um lápis, eu vou entregar no campo visual dele, para que ele enxergue, né, para que ele perceba aquele objeto. Dentro daquela rotina que for ser construída para ele, procurar respeitar aqueles momentos que ele vai precisar sair um pouquinho para o pátio, para dar uma aliviada, né, naquele barulho intenso que talvez o incomode. Um momento também que ele precisa ficar sozinho. Se você perceber que aquele barulho muito grande da sala de aula está incomodando, então ver a possibilidade dele ir para um cantinho em que ele possa ter aquele momento, né, de que ele fique só com ele, de que ele dê aquela respiradazinha, se organize sensoriamente, né, e possa voltar para a sala,
certo? E outra coisa também é a gente compreender, enquanto professora, a diferença entre birra e crise. Às vezes, uma birra ou uma crise de um estudante com autismo causa uma inquietação muito grande dentro da escola, né? E a gente precisa trabalhar a comunidade escolar, a escola precisa estar preparada para se deparar com esses momentos de birra e de crise, certo? E entender também a diferença entre uma birra e uma crise. O que seria essa diferença? A birra, e aí você vai ter que ficar bem atento, né? Eu falo aí para os professores, a birra é quando ele tem uma intenção que é frustrada. Então, o aluno ele quer uma determinada coisa, ele tem uma frustração, e aí ele vai e começa a gritar, a espernear, a fazer todo aquele auê, né? Já a crise é diferente. A crise é quando ele está muito sobrecarregado por conta dos estímulos sensoriais que estão ali naquele ambiente. Por isso que é importante a gente perceber. Aí é uma festa na escola em que está todos os alunos brincando, gritando, e aí a gente percebe que aquele aluno não está bem naquele ambiente. Então, tira ele um pouquinho daquele ambiente, leva para um lugar mais sossegado, né? Deixa ele descansar um pouquinho. Então, é ter essa compreensão para que essa crise realmente não seja, vamos dizer assim, disparada, né? E ele venha se desorganizar emocionalmente a ponto de causar realmente um mal-estar, né? Naquele momento. Então, é ter essa compreensão. Então, são todas, assim, vamos dizer assim, pontos que a gente precisa estar atento para esse trabalho pedagógico com os estudantes. E sabendo que a gente, enquanto professora de AE, Luciana e as demais professoras de AE, vai ter um papel fundamental aí nesse trabalho pedagógico. Veja, tem uma série chamada Atypical, certo? E que eu estava vendo um episódio que eu achei fantástico, a sensibilidade que a escola teve com o rapaz com autismo. Ele é um adolescente, um rapazinho com autismo, e ele estava terminando o ensino médio, e eles iam fazer a festa de encerramento do ensino médio. Só que esse jovem, no caso, ele tem uma hipersensibilidade muito grande ao som. E aí, o que foi que a escola, as mães, né, e a escola se reuniu e resolveram fazer esse baile como todos os outros estudantes que não têm autismo usando fone de ouvido. E a música seria ouvida por aqui, para eles. E não ia ser aquela música alta no baile, a ponto dele poder participar. Então, ele ia poder participar sem música, e todos os outros com fone de ouvido, escutando a música aqui. Então, veja a sensibilidade, né? E é aí que nós, enquanto professores de AE, vamos atuar. Por quê? Porque a nossa função é justamente essa, é minimizar essas barreiras que impedem o desenvolvimento do estudante. Então, a gente vai atuar exatamente aí, a gente vai lá, conversar com o professor de sala, conversar com a gestão, conversar com a família, né? Conversar com os coleguinhas da turma, com os colegas da turma, e ver quais são as melhores estratégias, os melhores recursos para ajudar aquele estudante com autismo, para que ele possa realmente ter uma plena participação na dinâmica escolar. Então, veja, eles precisaram tirar a música alta do baile, para poderem participar, né? E o que é que a gente vai pensar de tirar ou colocar para esse estudante? Então, somos nós, os professores de atendimento educacional especializado, que vai ter que ter esse olhar atento. Então, de repente, aquela avaliação, aquela prova ou aquela atividade que o professor coloca o enunciado de uma questão de uma forma bem metafórica. E aquele estudante, ele não entende, ele só entende de uma forma bem literal. Então, eu, enquanto professora de AE, eu vou lá e conversar com aquele professor, e dizer, professor, veja, dessa forma ele não vai entender.
Que tal se a gente fizer dessa forma? Né? Então, a gente vai propor, a gente vai, vamos dizer assim, sinalizar, dar aquele sinalzinho para que aquelas adaptações que são necessárias para o estudante realmente possam acontecer e facilitar o seu desenvolvimento. É aí onde a gente vai atuar enquanto professor de AE, certo? Tem alguma pergunta, Luciana? Ou eu posso... Tem algumas perguntas e tem algumas considerações, né, algumas contribuições. Aí nós temos aí uma pergunta de Celice Rocha. O ambiente escolar e a mediação de um profissional comprometido são fatores decisivos aos alunos com autistas, entre outros. Né? Você poderia complementar, Rosiane? Isso, veja, exatamente, né? O que eu assim, já falei e vou enfatizar. Faz toda a diferença quando o ambiente escolar, quando a equipe escolar, ela tem esse olhar para além do autismo, para aquele indivíduo com a sua singularidade, com suas especificidades e com suas necessidades, e aí eles tentam realmente propor adaptações para que esse estudante, vamos dizer assim, ele atue de uma forma que não seja sofrida para ele, que ao contrário, seja estimulante, né? Traga prazer. Veja, como eu coloquei nas andanças, né, pelas escolas, tantos casos belíssimos, né, de estudantes com autismo que amam ir para a escola. Eles se sentem bem naquele ambiente escolar, mas que no começo não foi fácil. Não foi fácil, foi sofrido. Foi preciso que a escola aprendesse, foi preciso que a equipe escolar realmente se organizasse de uma forma para que aquele estudante pudesse se sentir bem no ambiente escolar. Então, é isso, a gente precisa continuar lutando para que as escolas, cada vez mais, né, vá se adaptando, porque não são eles que têm que se adaptar, não. Somos nós, equipe escolar, ambiente escolar, que tem que se adaptar a essas singularidades, né? Exato. Mais alguma? Tem mais um aqui, da mesma pessoa, Celice Rocha. Qual a causa mais provável do aumento de casos do autismo entre os seres humanos? Veja, como eu falei lá no comecinho, os estudos, eles apontam para causas multifatoriais, né? Então, não é uma causa apenas, mas são causas, são estudos ainda que estão sendo feitos. É preciso que haja esse exame genético para poder realmente identificar o que foi que causou o autismo naquele indivíduo. Como é um exame caro, é um exame que não é comum, não se faz em SUS, né? No Brasil tem poucos laboratórios que fazem esse exame, então, provavelmente a gente, enquanto professor, a gente nem vai saber o que causou aquilo. A gente sabe que, de acordo com esse estudo que eu falei, 1 a 3% é fator ambiental. E nesse fator ambiental está incluído drogas. Eu ouvi até uma palestra de um neuropediatra que ele falou que uma substância para antiepilética, para pessoas que têm epilepsia, que é o Depakine, ela é causadora de autismo. Então, como eu falei, o bebê está lá com seu cérebro, né, sem nenhuma determinação para o autismo. Quando a mãe usa uma medicação, certo? Uma droga, ou ela sofre um trauma, isso vai modificar e vai causar o autismo, certo? Então, um estudo é sobre essa substância. Porque às vezes a gente fica se questionando, mas hoje existe um quantitativo imenso de pessoas com autismo. A gente também identifica para isso que hoje os estudos acerca do espectro, eles estão muito avançados. Se daqui a 10 anos a gente for fazer outra live,
a gente vai vir com outros conhecimentos a respeito desse autismo, porque cada vez mais vão se descobrindo coisas. Então, a gente tem hoje pessoas adultos que tinham lá, hoje, com 20 e tantos anos, até 40 e tantos anos, que são diagnosticados com autismo. E ninguém sabia que aquele indivíduo tinha autismo, certo? Por quê? Porque hoje a gente vê que tanto a avaliação clínica, como esses exames genéticos, eles são muito mais avançados. Então, a quantidade de diagnósticos, eles crescem cada vez mais, certo? Por conta do avanço realmente da ciência. É aí onde a ciência também vai trazer a sua contribuição. Exato. Algo mais? Nós temos aqui, né, Shirley Moura, dando boa tarde, falando uma excelente live. Aí, nossa amiga do coração, Shirley Moura, parabenizando também Rosiana nesse momento maravilhoso de contribuição. Nós temos agora uma fala de Rosa Raposo também, amiga do coração, destacando, algumas vezes mais de um filho é acometido pelo transtorno. Sim, sim. Casos até de gêmeos, né? A questão aí é justamente que eu vou falar, é a questão hereditária, né? Então, só o exame genético é que vai realmente identificar o que foi que causou aquele autismo. Mas existem muitos casos de gêmeos, até bivitelinos ou univitelinos, que os dois, né, têm autismo. Então, provavelmente, ou foi uma mutação genética, algum gene lá que sofreu uma mutação, ou um fator hereditário. Alguém na família, alguém né, que a ciência até fala que existem famílias que têm especificidades psiquiátricas e neurológicas, certo? Que os seus descendentes vão ter mais possibilidades de terem o autismo, porque os genes daquelas pessoas, eles vão sofrer mutações e vão causar o autismo. Então, por isso que a gente vê muitos casos de irmãos que têm o autismo. Destacando também aí Sônia Carvalho, também a colega aí, profissional. Excelente tema, e principalmente abordado aí por Rosiane. Vamos ver outra aqui. Aqui é um comentário de Suelene Maria. Verdade, eu tinha um aluno que sempre pegava o mesmo livro. Ele não lia, mas ficava olhando as imagens bem lentamente até o final e repetia novamente. Quando você falou sobre as fixações, Rosiane. O hiperfoco, né? O hiperfoco. Exato. Há um destaque também de Rosa Raposo, é preciso ter cuidado, principalmente a professora da sala, para não reduzir essa criança a um rótulo de autista. Muito importante esse destaque. Exato. Luciana, e é essa nossa luta, né? É essa, vamos dizer assim, a nossa bandeira. A gente vive levantando uma bandeira de que realmente esse indivíduo ele seja respeitado na sua singularidade e não no seu autismo, certo? Porque o autismo é apenas uma parte dele, é apenas uma característica dele. Então, é a nossa bandeira de luta que a gente vive eternamente levantando dentro das escolas, é isso. Exato. Celice Rocha diz que o ambiente escolar e a mediação de um profissional comprometido são fatores decisivos aos alunos com autismo, no caso, né, entre outros. Esse a gente comentou, né? Mais algum? Esse já foi, deixa eu ver outro aqui. Simone Santos, existe uma razão para que os materiais e orientações voltados para o atendimento de alunos com autismo ser sempre em níveis infantis de alfabetização, dificilmente voltados para adolescentes e adultos com autismo?
Ótima pergunta, Simone. Ótima colocação. Veja, uma das coisas que a gente também precisa conversar muito, né, dialogar muito, é a respeito dessa infantilização da pessoa com autismo. Então, veja, quando você coloca aí, né, por que esses materiais, eles são infantilizados? Porque foi criada uma cultura a respeito disso, e achar que aquela pessoa com autismo, ela vai ser uma eterna criança, e não vai, né? Não vai. Ele vai crescer, ele vai se tornar um adolescente, com as características próprias da adolescência. Ele vai se tornar um jovem. Ele precisa ter, tanto a família como nós, educadores, precisamos olhar para ele de acordo com a fase em que ele está, e não como se ele fosse uma eterna criança. E aí onde vem exatamente a luta pelo protagonismo dessas pessoas, permitir que eles realmente sejam cidadãos, que eles tenham autonomia, né, que eles sejam vistos como uma pessoa na sua fase de vida, na sua fase de desenvolvimento da sua vida, e não como uma eterna criança. Às vezes a gente percebe que tem um aluno com autismo, então até a fala da família, ou a fala do educador, é aquela fala infantilizada com ele. Não, vamos respeitar a idade daquela pessoa, né? Quando ele for criança, fala de uma forma infantilizada, mas quando ele for adolescente, fala como se você estivesse conversando falando, né, como um adolescente, claro, respeitando as suas especificidades, mas falando. Então, é preciso que a gente realmente converse mais e dialogue mais a respeito disso. Deixar de infantilizar o autismo. As pessoas com autismo, elas não serão eternamente crianças. A gente precisa prepará-los para uma vida adulta, para uma vida autônoma, uma vida participativa na sociedade. Certo? Mais uma, Vanusa Xavier também, né, contribuiu nas lives. Rosiane, que orientação você daria às mães desses alunos para que elas colaborassem com a professora de sala de aula? Veja, eu sempre acredito que a família, ela precisa estar em parceria com a escola, certo? O trabalho que a escola desenvolve, ele não pode se resumir àquele ambiente escolar, ele precisa estar além dos muros da escola. E quem é que vai fazer com que esse trabalho passe além dos muros da escola? A família. Então, aquela mãe, né, que tenha o seu filho com autismo, ela precisa realmente ser parceira desse professor, da escola, e muitas vezes, né, colocar para essa professora quais são os interesses, como tem sido a rotina em casa. Então, tem que ter uma troca, tem que ter um diálogo realmente entre essa mãe e essa professora, para que o trabalho seja alinhado. É aquela coisa, eu não posso fazer na minha sala de aula algo isolado do que acontece lá no dia a dia do estudante. Existe até um movimento que eu achei muito interessante, sabe? Eu espero realmente que isso se amplie. É uma rede de apoio para pais. Nela, existem os terapeutas que estão preparando os pais para trabalharem com seus filhos em casa. Não é tirando a importância do terapeuta desse processo, não. Mas o terapeuta vai preparar aquela família, aquela mãe, aquele pai, para trabalhar com a sua, dar continuidade à sua criança, aquele trabalho com sua criança em casa. Então, tem que ser uma rede de apoio mesmo. É escola em parceria, professora de sala de aula em parceria com essa mãe, né? Trocando, conversando, para que realmente os caminhos sejam traçados. Se é preciso voltar naquele caminho, volta e ver um novo passo a ser dado, mas que tudo seja muito dialogado entre a escola e a família. Sim? A próxima questão é Jaque, né? Jaque Anjos. Poderia explicar sobre o grau do autismo?
Veja, o autismo, ele dentro do DSM-5, que é o mais recente, certo? Ele é colocado em 3 graus, certo? O grau leve, o médio e o grau severo. Então, o que seria o leve? São aquelas pessoas que têm os traços de autismo mais leves mesmo, mais sutis, vamos dizer assim, certo? E são essas pessoas que são mais difíceis de serem diagnosticadas. Muitas vezes eles são diagnosticados já na adolescência, na juventude, por aí vai, porque eles têm traços muito sutis. Tem o autismo médio, né, que tem os traços mais acentuados, e tem aquele severo. Existem também pessoas que denominam nível 1, 2 e 3, certo? Então, o severo é aquele que não tem a oralização, é aquele que tem os traços mais, vamos dizer assim, mais acentuados, essas características mais acentuadas. Então, hoje a gente sabe que o DSM, que é o Manual de Diagnósticos e Doenças Mentais, ele classifica dessa forma. Ok? Tem uma questão aqui que era bom até você colocar aí, Rosiane, né? Porque ela diz assim, Cacilda, minha prima descobriu um grau de autismo depois do nascimento dos filhos, pois os 2 nasceram com autismo. Aí colocar que sempre é diagnosticado depois do nascimento, não existe, né? Uma precocidade em relação ao diagnóstico na gravidez. Veja, a questão é que, como eu falei, muitas pessoas que têm traços bem sutis do autismo, eles vão ter diagnósticos tardios, certo? E provavelmente ela pode ter esses traços bem sutis mesmo, e que foram... Eu sei de um caso de um senhor que foi diagnosticado aos 70 anos, né, com autismo, porque também tinham traços sutis. Então, toda essa complexidade que esse espectro realmente tem. Então, tem pessoas que não sabem, nem, vamos dizer assim, desconfiam que tem um autismo, e quando elas se deparam, né, com a realidade do autismo, quando ela começa a buscar conhecer, aí vão identificar algumas características que ela tem, e que quando procura um profissional, o profissional ali, através de um estudo clínico, ou um estudo de exame genético, se essa pessoa tiver condições de pagar esse exame, vai identificar realmente e vai fechar um diagnóstico de autismo, certo? Aí aqui nós temos, acredito que a última pergunta, que tipo de atividades os pais podem fazer em casa nesse tempo de pandemia para que esses alunos não fiquem muito agitados, né? Pois muitos não estão na escola, ou seja, todos, né? Não estão na escola e nem têm um acompanhamento multidisciplinar. Veja, esse tem sido um grande entrave, certo? Esses estudantes, eles estão com autismo, eles foram privados das terapias, né? Tiveram uma interrupção, assim, bem brusca de tudo, de como era organizada a rotina deles, se era num CAPS, se era numa clínica, certo? Foram tirados. E a gente tem ouvido relatos bem difíceis de mães que realmente estão sofrendo muito com essa mudança dessa rotina. O que seria o ideal para esse momento? É tentar estabelecer uma rotina através de atividades realmente que possam ser prazerosas para essas crianças, esses adolescentes, seja lá a idade que ele tiver, né? Então, é identificar aí que tipo de atividade eu posso fazer com ele em casa, que tipo de recurso eu tenho. Então, é uma brincadeira, é pensar numa atividade da rotina da vida diária, de repente é colocar, veja, até no simples fato de preparar um jantar, a mãe pode trazer ele para perto e tentar estimular ali através daqueles objetos, daquelas coisas que ela vai usar para fazer o jantar.
É um pedaço de coentro que vai cortar, dá para cheirar? Ó, sente o cheiro para ver, né? Pega, vamos lá, pega no tomate, vê a textura do tomate. Então, são coisas assim, do dia a dia, que a mãe precisa tentar, né, colocar na rotina dessa pessoa. E aí vai muito de acordo com o contexto dessa família, com a realidade dessa pessoa. Então, é preciso ver isso. Eu acho que o tempo da gente está acabando, né, Lu? Está acabando, mas nós contemplamos aí todas as falas, as perguntas, mas de uma forma geral, parabenizando a sua contribuição maravilhosa, Rosiane. Parabenizando também a iniciativa, né, das professoras do AE, Lucila, né, Lucila Pérez, e Adriana também, Adriana Cunha, por esse propósito, né, tão maravilhoso, essa ideia maravilhosa dessas lives. E cada uma, né, vem chegando, vai contribuindo cada vez mais para a nossa formação acadêmica. Exato. Maravilhoso, viu? Nós queremos concluir com a fala, né, que é importante destacar que antes do transtorno, nós temos que ver uma pessoa, né? Essa pessoa que tem nome, que tem identidade, tem desejos, frustrações, tem o seu jeito próprio, né? Mas com a sua limitação, que é o transtorno do espectro autista. E cada um com o seu nível, né? Com alto funcionamento ou com baixo funcionamento, e mesmo nesse altos e baixos, ainda tem os intermediários aí, né? Colocando cada um a sua especificidade. Então, assim, colocando que a gente tem que entender que temos que estar o tempo todo praticando empatia, porque o que eles passam realmente é de sofrimento e de dor, né? Muitos relatam que essas experiências que eles têm, eles passam por dores mesmo corporais. Então, a gente tem que entender, compreender, para poder ajudá-los. Essa é a nossa maior proposta como AE, para que ele tenha uma vida, né, com as suas limitações, que ele não vai deixar de tê-las, mas minimizar a partir do momento que a gente propõe a acessibilidade e o uso das tecnologias para ajudar. Então, eu deixo aqui uma frase do nosso querido autor Naoki, que é autista, não verbal, e digitou todo o seu livro, que o título é O que me faz pular, ele é japonês, com o uso da comunicação facilitada, que é uma técnica, uma estratégia maravilhosa que a gente descobriu, né? Tivemos a oportunidade de descobrir há pouco tempo. Então, ele diz o seguinte, que mesmo que veja aquela pessoa, né, com os seus estereótipos, com os seus movimentos diferentes, né, que a gente fica assim até assustado muitas vezes, mas que não deixe de acreditar, porque ali existe uma pessoa. Então, quando a gente passa a acreditar, nós nos colocamos de frente com uma pessoa na sua faixa de idade, né? Se é criança, se é adolescente, com as suas capacidades. E esse movimento de interação é de grande importância. Então, nesse acolhimento, né, do que ele gosta, do que não gosta, quando nós recebemos os nossos alunos na escola, conversando com as famílias, e aí nós vamos entendendo um pouco, às vezes a gente planeja, né, uma casa, e aí a gente vê o teto voar, a parede voar, porque aquele planejamento não teve nada a ver ali naquele momento, né, com aquele aluno, e aí ele vai passando as dicas, né? Nós vamos conhecendo, ele vai passando as dicas e nós vamos propondo as melhores estratégias. Rosiane, foi maravilhosa a sua contribuição, nós só temos a agradecer, e eu tenho muito a agradecer por estar aqui nesse momento, mediando e aprendendo com você, né? Porque a sua experiência é valorosa. Nós temos aí uma caminhada juntas, mas a gente vai aprendendo junta, né? Também aprendo muito com você, muito com a Adriana, muito com a Lucila. A gente vai aprendendo. E a palavrinha que eu quero deixar para fechar é acreditar. Acreditar nas potencialidades desses estudantes, né? Acreditar que a escola é o melhor lugar para eles estarem. Acreditar que eles podem ser sujeitos ativos,
autônomos, cidadãos, né, dentro de uma sociedade que ainda estigmatiza muito o autismo, mas que a gente precisa continuar acreditando e levantando essa bandeira, enquanto professora de AE, certo? Obrigada, eu também fico muito grata por essa oportunidade desse bate-papo, né, dessa conversa aqui. E tem sido todas as quintas-feiras momentos assim bem ricos e que a gente pode aprender muito juntas. Exato. E vamos contaminando as pessoas, não é isso? Uhum. Um pequeno lembrete aqui, mas valoroso, hein? Não percam. Dia 9, nós teremos um tema. E é um tema que, bem assim, é inusitado, né? Música e inclusão. Olha aí que tema maravilhoso, né? Ótimo. Música e inclusão. Música é um leque aí de inclusão para todos, né? Não tem assim uma exclusão de pessoas. Todo mundo está incluso participando da música, né? Eu fui prova disso quando eu vi surdos tocarem no Batuque Surdo. Então, música e inclusão no dia 9, anotem aí. E no dia 10, olha, gente, sextou com excelência. Então, com a participação de pessoas com deficiência, mas com eficiência, que estará mostrando aí os seus dons nas artes. Olha, quando eu assistir, eu vou me sentir deficiente, porque eu sou uma negação nas artes. Então, nós vamos ter aí pessoas eficientes, viu, nas artes, demonstrando as suas aptidões artísticas. Então, se preparem. Então, nós temos um encontro dia 9 e dia 10 com a SRM Norma Coelho, ok? Muito obrigado a todos, obrigado de novo a Rosiane, obrigado a Norma Coelho, na pessoa de Lucila e Adriana, e aí a gente encerra hoje essa live. Um abraço. Boa tarde. Até logo. Tchau.